Bom dia. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Vamos começar nessa manhã. Marcela, me ajuda, vamos orar e vamos cantar um louvor. Enquanto você está aí, você que está comigo pela internet, o nosso Deus é bom, Ele ouve o clamor do nosso coração. Deus não é contra nós, Deus é por nós. E Ele tem o melhor plano para você e para mim. Então, nessa manhã, podemos experimentar disso. De que maneira? Abrindo o nosso coração, deixando a palavra do nosso Pai penetrar. Amém? Amém. Nós te amamos, Pai. Te adoramos. Vamos ficar um pouquinho de pé e adorar a Deus juntos? Bom dia. Aleluia. Nós te amamos, Pai. Santo, Tu és santo. Tu és santo, Obrigada, Senhor. Jesus. Obrigada por essa manhã linda, Senhor, que o Senhor fez para a nossa vitória. Jesus. Obrigada, Pai, por esse dia lindo, maravilhoso, Senhor. Temos um coração grato. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. Cordeiro Santo, nós te amamos, Pai. Entregamos o nosso coração a Ti. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor é para nós. Jesus. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente, Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos, Pai, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Oh, aleluia, Pai. Só o Senhor é digno. Digno, Pai, de todo louvor, de todo o nosso louvor e adoração. Só o Senhor é digno, nada se compara a Ti, Pai. Nós te amamos, te glorificamos. Obrigada, Pai, por Tua palavra que é a verdade. Ela é a verdade, Pai. Não importa o que estamos vendo, sentindo, Pai. Não importa. Nós olhamos somente para a Tua palavra. Obrigada, Pai, porque ela é luz, luz para os nossos olhos, lâmpada para o nosso caminho. Nós te amamos, Pai, te adoramos, te glorificamos, no precioso nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia, podem sentar, por favor. Vamos pegar Gênesis. Toda a nossa vida se concentra lá em Gênesis. Se nós entendermos o que aconteceu lá em Gênesis, tudo vai ficar muito mais simples para você compreender os ataques de Satanás. O que é que Satanás quer? Ele quer roubar de você e de mim a palavra.
Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vou ler o 15, o 16 e o 17. Então, nessa manhã, eu quero que cada um de nós estejamos vendo na palavra a importância de nós guardarmos a palavra no nosso coração. Lá em Provérbios, o homem mais sábio do mundo, o rei Salomão, lhe disse: tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Nós vivemos em um mundo caído e nós não devemos nos esquecer disso. Que um dia lá no Jardim do Éden, Adão, que foi criado filho de Deus, tomou uma decisão errada e fez com que todos nós nascêssemos pecadores. Todos nós, não foi a nossa culpa, nascemos de Adão, da semente de Adão, e nascemos pecadores, por isso pecamos. Por isso que, quando você entende o que é a palavra, o que Cristo fez por nós, tudo começa a mudar. Se eu nasci pecadora, tudo que eu conheço em mim é o pecado. Então, tudo que eu faço tem uma raiz no pecado. Alguns pecam, a intensidade em algumas áreas é maior do que em outras. Todos nós nascemos, porque nascemos pecadores, com o mesmo instinto de homicídio que Satanás tem. Ele é homicida desde o começo. Só que alguns em grau maior ou menor. Uns chegam a vias de fato, matam uma pessoa. Outros não fazem isso. Mas nós trazemos esse tipo de ímpeto dentro de nós. Por isso que não tem como... Eu não quero fazer. Mas o pecado que opera em mim me obriga, me escraviza a fazer. Por isso que em Romanos 7, Paulo fala algo maravilhoso. Mas graças a Deus porque Jesus veio. Graças a Deus porque Ele veio. Porque hoje a lei do pecado e da morte não opera mais em mim, mas a lei do Espírito da vida. Porque eu descobri alguma coisa, Paulo diz, eu descobri que eu quero fazer o que é certo, mas tem alguma coisa em mim que não me deixa fazer, que é a antiga natureza. Por isso, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, saímos da morte para a vida. O pecado perde a força sobre a nossa vida. Hoje nós pecamos se nós realmente nos entregarmos a isso. Porque nascemos de novo, aceitando a Cristo. Então não é uma religião que o homem precisa. Precisamos nascer de novo na família de Deus. E eu gosto dessa passagem de Gênesis 2, que eu vou ler agora. Porque Deus falou coisas simples para Adão. Ele deu tudo para Adão e disse: olha, guarda e cuida, cultiva. Disse para ele: olha, você pode fazer tudo, mas só tem algo que você não pode fazer, Adão. Você não pode comer do fruto dessa árvore. E Adão desobedeceu. Então só havia um mandamento. Mas aquilo que eu acho que é muito importante nessa manhã entendermos é que nós precisamos guardar a palavra e cultivar a palavra dentro do nosso coração, para não pecar contra Deus, para não sair do caminho da santidade. Então isso é uma jornada. Você vai caminhando, você vai dando passos diários. Há muitos anos atrás, eu fazia muitas coisas de maneira muito religiosa. Porque nós somos treinados, parece que não, mas somos treinados pela religião a fazermos muitas coisas que não estão no coração do Pai. Talvez alguns aqui, que são mais antigos, junto comigo, se lembram de que eu gostava de fazer reuniões para casais, reuniões para os jovens. Eu achava que fazendo a reunião com um casal, com um grupo de casais,
reunião com um grupo de jovens, eles iriam entender melhor a palavra, eles iriam dar conselhos mostrando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E tem muitas reuniões para casais, eu vejo que o intuito é bom, de reconciliação, dos jovens, que os jovens entreguem um caminho ao Senhor. E você passa talvez aqueles momentos daquela semana, daquele final de semana, todo mundo junto, falando palavras maravilhosas, e dando presentes, e falando coisas boas. Só que quando volta no dia a dia, tudo volta ao normal. Porque a essência tem que ser transformada e mudada. Porque você precisa passar por uma transformação. Cada um de nós. Porque a verdade é que aquele casal, aquele jovem precisa se fortalecer no novo nascimento. Ele precisa fazer morrer a natureza terrena. De que jeito? Orando no Espírito Santo. Lendo a palavra, conhecendo a palavra. Não adianta mudar por fora. Tem que mudar por dentro. É aqui dentro que tem que ser mudado. Eu já fiz muitas campanhas de oração. São gostosas de fazer. Você fica motivada e fica animada. Só que motivação não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você fazer morrer a sua natureza terrena. É você fazer morrer aquilo que é obra, operação de trevas em você. Só que tem áreas em você e em mim, tem áreas em mim que eu não sei que está errado. Que só a pessoa do Espírito Santo vai revelar. Quando eu passo o tempo, o que acontece quando eu oro em línguas? Quando eu oro em línguas, o Espírito de Deus está trazendo à luz as trevas ocultas que me fazem tropeçar. Porque a vida continua. Porque eu não ficarei aqui para sempre. Porque o meu lugar não é aqui. Nós temos um outro lugar para irmos após a morte. A hora que meu corpo cair de mim, o meu espírito vivo vai para um lugar. Eu não consigo matar o meu homem interior, o meu espírito. A minha carne cai de mim, mas eu estarei na eternidade um dia. E eu preciso me lembrar disso. Por que eu preciso? Porque às vezes eu acho que eu tenho todo o tempo do mundo. Eu não tenho. E eu preciso aproveitar o meu tempo nessa terra, trazendo uma agenda, não mais minha, mas uma agenda do céu para a minha vida. Eu preciso ter intimidade com Deus. É isso que falta em nós. Em cada um de nós precisamos ter mais intimidade com Deus, saber como Ele pensa, ouvir a instrução dEle, porque não adianta tentar mudar por fora. Eu já contei inúmeras vezes essa mesma história da minha amiga, que achou um casal em um semáforo numa cidade onde ela morava. Ela mora numa capital. E ela olhou para aquele casal e disse: olha, eu vou ajudá-los. Ela os levou para a igreja, comprou uma casa, colocou tudo de bom naquela casa, uma casa nova, pintada, com todos os eletrodomésticos maravilhosos, novos, e colocou aquele casal. Eles tomaram um banho, deu roupas limpas para eles e para os filhos. E passou 1 mês, 2 meses, eles indo para a igreja, felizes da vida. Só que depois de alguns meses eles desapareceram da igreja. E depois de 1 mês ela voltou àquele lugar para ver o que é que tinha acontecido. E a casa parecia um chiqueiro. Cachorro fazendo todas as necessidades dentro de casa, no quintal, e estava um horror. Não adianta mudar por fora, se não mudar por dentro. Tem que mudar por dentro. E só tem uma pessoa que te muda por dentro. Pessoa do Espírito de Deus. O Espírito Santo, Ele é o mestre da nova natureza. E se você tiver consciência nessa manhã e querer realmente mudança na sua vida, você vai se entregar para Ele.
E você vai pacientemente, todos os dias, passar tempo com Ele, deixando que Ele mude você. Porque mudando aqui dentro, muda aqui fora. Por isso somos carta lida e o meio de uma sociedade corrompida de valores. Não é o que você fala, é o que você é. De boca fechada, é aquilo que você é. Tem uma autoridade em você quando você fala, quando você anda, quando você se move. Qualquer coisa que você faz dentro de você tem uma motivação. E essa motivação tem que estar dentro da palavra de Deus. Deus é contra você? Não. Quando Ele mostrou que Ele não é contra nós? Lá no Jardim do Éden. Quando Ele matou o animal, cobriu a nudez de Adão e Eva. Guardou o jardim. Guardou no jardim a árvore da vida, para que eles não permanecessem perdidos para sempre. E eles pagaram um alto preço. Só que Deus não é injusto. Mandou Jesus, não uma religião. Mandou Jesus, o Filho dele, para que o Pai, Jesus disse, o meu Pai será o vosso Pai. Ele fez com que o Pai dele se tornasse o nosso Pai, por fé. Então você está sozinho, perdido nesse mundo? Não. Você tem alguém com você. Então tudo que nós precisamos é nos agarrarmos ao nosso Pai Celestial. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você tem uma promessa para os teus filhos. Tem uma promessa para o teu marido, uma promessa para a tua esposa, para os teus amigos, para o teu país, para a tua cidade. Nós estamos a caminho de um grande avivamento, que já começou. E a ordem do céu para nós é intimidade. Não é fórmula. No Antigo Testamento você vai encontrar muitas fórmulas. Mas não são fórmulas. Deus não quer mais fórmulas. Ele quer intimidade, relacionamento. Porque relacionamento dá fruto. E nós temos que dar bons frutos para o nosso Pai, do nosso bom relacionamento. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta eu ser a pessoa mais famosa dessa terra e morrer e acabou, perdida para sempre? Troquei a eternidade por 120 anos. O diabo tem medo de você e de mim. Ele tem medo de todo aquele que se empenha em passar tempo com o Pai. Ele tem medo daquele que ora no Espírito. Porque a oração em línguas traz transformação, mudança, traz mortificação. E nós precisamos disso. Porque não há em nós força em nós para vencermos a multidão de situações e coisas que Satanás lança contra nós. Mas nós temos que tirar os olhos da circunstância e colocarmos os nossos olhos na palavra de Deus. Então vamos pegar aqui. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E é a mesma coisa que Deus continua falando para o homem. Pega Deuteronômio 4, versículo 1. Moisés também falou a mesma coisa. Porque nós temos que ser obedientes ao nosso Pai. Ele falou, guarda, cultiva. Ele vai falar para você e para mim, guarda a palavra e pratique a palavra. Porque se eu não praticar a palavra, não vai dar resultado na minha vida. Eu tenho que ouvir a instrução e colocar a instrução em prática. Quando Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Aquele que quer ser meu discípulo, pegue a cruz e siga
Então, olha só, existe uma condição ali. Ele está chamando cada um de nós para sermos um discípulo. E se você for discípulo, ele fala assim, ó, ame menos seu pai, sua mãe, ame menos seu esposo, sua esposa, ame menos seus irmãos, ame menos. Está dizendo o seguinte, olha, eu quero que você seja meu discípulo, mas é você que vai ter que decidir se você vai querer ser ou não. Porque para ser meu discípulo, você tem que amar menos as coisas do mundo. Você tem que amar nada as coisas do mundo. Ele fala isso porque ele quer ser o melhor na sua vida? Não. Porque ele te ama. Porque ele sabe que nós estamos dentro de um mundo morto. Ele sabe que nós convivemos com pessoas que não são nascidas de novo. Ele sabe dos perigos, das armadilhas de Satanás. Então ele diz, olha, confie em mim, me siga, porque eu estou te levando rumo a uma jornada eterna. Porque aqui não é o nosso lugar. Nós temos que compreender que tudo nesse mundo passa. Tudo é passageiro. E que Deus está atrás do seu coração, do meu coração. Ele quer que você entregue toda a sua vida para Ele. Não é só um pedaço, toda a sua vida. Para que Ele possa mudar completamente tudo para você. Deus não é contra nós, é por nós. Então, nessa manhã, o que Ele quer que você guarde e cultive? A palavra dEle no seu coração. Porque o diabo vem atrás do quê? Da palavra. Se o diabo roubar de você a palavra, ele neutralizou você. Ele parou você. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, ele fala. Tem lugares, tem momentos e situações que não convém que eu esteja dando do meu tempo, da minha vida. Eu preciso passar tempo com Deus. Eu preciso conhecer o amor dEle. Não de maneira superficial. Eu tenho que ir profundo no coração do Pai. Porque Deus tem doença para você? Não. Deus vai dar doença para você para te ensinar humildade? Não. Qual é o bom pai ou a boa mãe que deixa seu filho enfermar? Deixa seu filho doente para ele aprender alguma coisa? Nenhum bom pai faz isso, nenhuma boa mãe faz isso. Não é assim que Deus cuida de você e trata com você e trata comigo. Ele nos trata segundo a sua reta justiça. Que você é falho, que eu sou falha, Ele já sabe. Ele sabe que nós viemos como pecadores a este mundo. Mas Ele também sabe que um dia você aceitou a Ele como seu único Senhor e Salvador. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Então Ele espera que você passe tempo com o seu marido, que é Ele. Uma boa esposa passa tempo com o marido. Um bom marido passa tempo com a sua esposa. Não é assim? Um casal saudável, eles se conhecem, são transparentes, eles não têm medo um do outro. Não devemos ter medo de Deus. É por isso que a Bíblia fala compara o nosso relacionamento com um casamento. Porque não existe mais íntimo do que você ser uma só carne com uma outra pessoa. Eu não sou uma só carne com a minha mãe, nem com meu pai, nem com meu irmão, nem com minha irmã. Mas eu me torno uma só carne com meu marido. Você se torna uma só carne com a tua esposa. Então isso é relacionamento. E nós precisamos compreender que em 24 horas do dia precisamos guardar a palavra, cultivar a palavra no nosso coração, colocar essa palavra em prática, em tudo na nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Nós temos que meditar nessa palavra. Ao invés de você meditar no seu problema, medite na palavra de Deus, o que ela fala a respeito do seu problema. Porque Ele tem solução para você, Ele tem uma resposta poderosa para você.
medite na palavra. Pensa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque eu fiz do Senhor o meu pastor. E Ele cuida de mim, Ele cuida das ovelhas. Quando você lê a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, Ele fala para nós perdoarmos, para sermos perdoados. Ele fala ali Ele fala sobre provisão, Ele fala para chamar Deus de Pai. Deus não é mais Deus. Para muitos Ele é só Deus, mas para nós, filhos, Ele é o nosso Pai. E Ele quer nos ajudar nessa manhã. Ele quer abrir o nosso entendimento. Ele quer que você e eu sejamos totalmente dependentes dEle. Ele quer que você saiba que a sua oração diante dEle, Ele está ouvindo. Então vamos pegar Deuteronômio. Olha, Deus falando, Moisés exortando o povo à obediência. Deuteronômio 4. Isso é para nós hoje, nós vamos ver depois no Novo Testamento a mesma coisa. Deus quer que você ouça e obedeça a palavra dEle. Porque existe um mundo espiritual, o diabo é real. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas ele não pode fazer isso naquele que anda na reta justiça, naquele que verdadeiramente foi lavado no sangue do Cordeiro, aquele que tem uma autoridade. Ele pode tentar, mas não vai conseguir. Então vamos confiar no nosso Pai Celestial nessa manhã, um Deus que nos sara, que nos cura. Agora, pois, ó Israel, agora, pois, ó Rita, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes. Não é só aprender, não é só ouvir o ensino, eu tenho que cumprir o ensino, eu tenho que praticar o ensino, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então eu quero ter vitória na minha vida, em qualquer área, eu tenho que ouvir a instrução de Deus e colocá-la em prática no meu dia a dia. Eu tenho que entender que o maior valor para Deus nessa terra somos nós, filhos dele. Pessoas têm valor para Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Você não machuca pessoas, porque o seu Pai Celestial não machuca pessoas. Ele ama as pessoas. Eu não posso deixar o diabo usar a minha carnalidade de maneira consciente para machucar pessoas. Não posso fazer isso. Você é aquele que abençoa, aquele que encoraja, aquele que tem uma palavra de bom ânimo, porque todos nós estamos indo rumo ao céu, numa jornada maravilhosa. Deus criou uma nova terra, um novo céu para nós. O céu é para sempre? Não. Mas a nova Jerusalém, a nova terra que Ele criou, é para lá que estamos indo. E você precisa alegrar teu coração com a palavra de Deus. Não tem uma outra maneira de você vencer qualquer situação, circunstância que Satanás lance contra você, se você não se firmar, não amadurecer, não crescer nessa verdade. Não importa o que eu esteja enfrentando. É doença, ela vai ter que cair de mim. É falta de provisão, o Senhor é aquele que me enriquece, os meus celeiros transbordam. Vai passar. A verdade é que Ele me enriqueceu em Cristo, em tudo. Então nós temos que praticar. E que jeito que eu pratico? Confessando a verdade nas minhas orações. Pai, eu te dou graças, porque a verdade para mim é aquilo que a tua palavra diz. Eu sou vencedora por meio de Cristo. Pai, eu te dou graças pelos meus celeiros que transbordam da tua provisão.
Pai, eu te dou graças, porque naquela cruz Jesus venceu as enfermidades por mim, porque Ele me curou, Ele me sarou. Pai, eu te dou graças porque eu posso andar em paz com todas as pessoas nessa terra. O Senhor derrubou a parede de inimizade que estava entre eu e ela. Pai, eu te dou graças porque Jesus se tornou o meu milagre. Jesus se tornou a minha cura. Jesus se tornou a minha resposta nessa manhã. É você saber quem você é. O valor que foi pago pela sua vida. Deus tem o melhor para nós. Em Cristo. Então, olha só. O que ele está dizendo aqui? Então, Moisés está exortando o povo a ouvir a instrução, a obedecer a instrução. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Segura um pouquinho isso daí, isso aí está indo, volta um pouquinho, é o quarto ali, volta um pouquinho. Pega Números 25, o que aconteceu lá? O que eles aprontaram que fez que Deus consumisse do meio aqueles que seguiram? Baal-peor é adoração a um Deus estranho. Qual é o primeiro mandamento? Adorar ao Senhor, o único Deus. Adorar somente a Ele. Somente ao Senhor teu Deus a adorarás, e a Ele darás culto, ao Deus verdadeiro. Por que isso é importante? De novo, lá no Jardim do Éden, quando Adão caiu, quando eles fracassaram, Deus mostrou para eles como seria a volta para casa. Deus disse, olha, Ele matou o animal e disse, olha, vai nascer o descendente da mulher e vai esmagar a cabeça de Satanás. Ele é o caminho de volta para casa. Ele é o caminho de volta para casa. Só existe um caminho. Quando Satanás viu aquilo, ele criou vários caminhos de volta para casa. É por isso que você já ouviu falar, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdadeiro? Não. De Gênesis a Apocalipse, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Os outros são falsos. É engano. Só existe um caminho de volta para Deus, ao Deus verdadeiro. É Jesus de Nazaré. Então aqui, olha só, Números 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, que adoravam outros deuses. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Isso aqui é tão real até os dias de hoje. Quando as pessoas se casam com pensamentos diferentes, isso acontece. Quando você se relaciona com pessoas que não adoram Deus verdadeiro, que não creem na salvação, falam, mas não vivem a salvação. Se você não for forte e corajoso o suficiente, são eles que vão te puxar de volta para o mundo. Quando você deveria trazê-los para Deus, eles te tiram. Porque você tem medo da perseguição. Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser taxado de religioso. Ah, você agora é um religioso. Ah, agora você é isso. Ah, agora você não pode nada. E por medo, você cede, quando não deveria ceder. Porque existe um preço alto. Você deixa de crescer, deixa de amadurecer. E você não ajuda o outro. Quando eu me converti na minha casa, quando eu fui a primeira pessoa a se converter na minha casa. E não era agradável aos meus pais a minha conversão. A olhos naturais.
Porque existe uma cultura religiosa, uma tradição religiosa que cada um de nós trazemos. Então, quando você quebra aquilo, eles começam a dizer para você, mas você vai deixar a sua avó triste, sua mãe, os nossos avós, os nossos bisavós vieram de tal lugar, sempre fomos dessa religião. Só que não é uma religião, é família, é nascer de novo, é andar na liberdade de filho de Deus, filha de Deus. E eu fiquei firme, e toda a minha casa foi salva. E nessa manhã, quer você acredite ou não, vocês são frutos da minha escolha, da minha boa escolha. E se você olhar para a sua própria vida, a sua boa escolha trouxe a sua casa. A sua boa escolha trouxe seus amigos. A sua boa escolha. Muitos são frutos da sua boa escolha. É disso que o diabo tem medo. É disso que ele tem medo. Que você permaneça fiel à verdade do Evangelho. E aqui o povo de Israel começou a se prostituir, a fazer outras alianças, outros costumes, adorar outros deuses. Olha o versículo 3. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Volta para Deuteronômio 4. Pode parecer, versículo 4, pode parecer muito radical. Deus mandou matar pessoas. Lembra, o Antigo Testamento é uma sombra. O povo de Israel precisava se manter fiel por causa da semente que viria. Aqueles homens perderam a vida porque eles guardaram dentro do coração deles uma instrução que não era de Deus. Quando você abandona os caminhos de Deus, quando você abre mão da verdade, da palavra de Deus e agarra os valores do mundo, existe um preço. Existe perda, existe fracasso. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, com a verdade dele. É por isso que muitos não entraram na terra prometida. Eu não estou falando de salvação nessa manhã. Estou dizendo que muitos deixam de andar nas bênçãos que Jesus já conquistou para eles, porque eles não têm força suficiente para fazer a escolha pela palavra. Nós precisamos escolher a palavra, confiar na palavra, praticar a palavra. A volta de Jesus não vai demorar. Grande tribulação nos aguarda no futuro. E temos que nos preparar agora, crescermos, fortalecermos a verdade dentro de nós, para que a vida de Deus dentro de nós saia para fora e abençoe pessoas. Pessoas sejam libertas da operação de Satanás. Muitos são cativos do diabo. Precisam ser libertos pelo poder da verdade que está em nós. Precisamos confiar no Senhor. Todos nós um dia iremos morrer. Não ficaremos aqui para sempre. Mas o que nós estamos fazendo com a vida que Ele nos deu? Porque Ele deu algo para Adão. Guarda e cuida, cultiva essa vida. Não perca essa vida comendo do fruto dessa árvore. Porque se você não cultivar e guardar essa palavra no seu coração e comer do fruto dessa árvore, você vai morrer, você vai perecer. Ele não mentiu. Precisamos crer nessa palavra. Deuteronômio 4:4. Porém, vós que
permanecerdes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Se você permanecer fiel e guardar a palavra, você vai viver para sempre. Tudo que você fizer prosperará. Pensa nessa manhã. Qual é a proposta de Deus se você guardar a minha palavra, Rita? Se você cultivar a minha palavra no seu coração e me obedecer, tudo que você fizer vai prosperar, você vai prosperar. Porque Deus conhece os corações. Eu aprendi, estou aprendendo ainda, que eu só dependo do favor de Deus. Você não depende do favor das pessoas. Você depende do favor de Deus. Se você ouvir a instrução de Deus e obedecer, tudo que você fizer vai prosperar. Tudo. Mas se você ouvir a instrução e obedecer. Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Deus exalta homens? Não, Deus exalta a palavra dEle em nós. Então, o que os homens e as mulheres precisam dessa terra? Se tornarem família de Deus. E depois que nos tornamos família de Deus, precisamos crescer como família. Crescer como filhos de Deus, amadurecermos. E só tem um jeito, orando o Espírito, deixando o Espírito Santo orar por mim, trazer luz onde há trevas dentro de mim. Eu preciso passar tempo com o Espírito Santo, orando no Espírito, para vencer os gigantes. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi passava tempo cuidando das ovelhas do pai. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele adorava a Deus. Ele começou a ter experiências com Deus cuidando de ovelhas. Quando os lobos, os leões vinham para devorar as ovelhas, Davi, pelo poder de Deus, livrava as ovelhas. Ele sabia que Deus amava a Israel. E diante daquele gigante, Davi não teve medo. Davi não usou as armas naturais, a inteligência natural dele. Ele não andou naquilo que ele via. Davi simplesmente pegou uma pedra do ribeiro, pegou um estilingue, pegou a palavra. E aquela palavra, nas mãos do Espírito Santo, derrubou Golias. Tem poder. Uma pedra derrubou aquele Golias. Ele cortou a cabeça de Golias e venceu. Na força dele? Não. Na força de Deus. Tem respostas para você e para mim na palavra de Deus. Deus é contra a Rita? Não, Deus é pela Rita. Mas a Rita precisa ouvir a instrução, obedecer a instrução, ter o coração humilde, coração manso para ouvir e humilde para obedecer. Como que eu venço? Orando no Espírito, jejuando, lendo a palavra, confessando a palavra, adorando a Deus. É assim que você vence qualquer batalha. Você vence trancada no seu quarto. Qualquer batalha você vence em intimidade com teu Pai Celestial. Não é por aquilo que você está fazendo ou deixa de fazer. É você crer naquilo que Ele já fez por você em Cristo. Essa transformação vai acontecer na medida que você vai orando e vai obedecendo, e vai mudando a sua maneira de pensar. Como que você faz isso? Comece a se checar. Por que você falou assim com a Wanda, Rita? Qual foi a motivação? Por que você respondeu assim para a Wanda? Qual é o seu interesse em responder assim para ela? O que você queria com essa resposta? Mostrar para ela que você é superior? Mostrar para ela que você é mais rica do que ela? Mostrar para ela que você sabe mais do que ela? Por que você humilhou a sua irmã? Porque você sabe que essa fala humilha a sua irmã. Você sabe que você humilhou. Não, eu só falei o que... Não, você humilhou.
Por que você fez isso? Começa a se checar. Tem uma motivação. E a motivação errada tem consequências. Você não vai conseguir obter o que você quer. Por que você fica falando que você ora tanto e faz tanto? Nós temos que entender que intimidade é intimidade. E o fruto da minha intimidade, as pessoas vão ver. Não preciso falar. Se alguém chega para você, uma irmãzinha, feliz da vida, eu consegui orar em língua 5 minutos. Aleluia, irmã. Porque você falou para ela, eu oro 10 horas em línguas. Eu oro 1 hora em línguas. Você ora só 5 minutos? Nós temos que entender que somos família, família de Deus, encorajamos uns aos outros. Eu não preciso falar a minha intimidade com meu Pai Celestial. Vocês olham para mim, vocês veem a minha intimidade. Porque a minha intimidade com meu Pai dá fruto. A sua intimidade com teu Pai Celestial dá fruto. Não dá para esconder. Dá para esconder a intimidade de um casal? A barriga da mulher cresce, o bebê nasce. Como que eu vou falar que eu não tive intimidade? Como que essa barriga cresceu então? De onde que veio o bebê? Nós temos que entender que é da mesma maneira com o nosso Pai Celestial. A sua vida vai sendo mudada e transformada. E as pessoas vão perguntar, o que foi que aconteceu com você, Wanda? Você está diferente? As coisas parece que não te afligem como antigamente. Eu conheci uma verdade que mudou a minha vida. Eu conheci Jesus. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. Quem mudou a sua vida? Jesus mudou a sua vida. Quem mudou a minha vida? Jesus mudou a minha vida. Eu saí da morte para a vida. E Ele quer que todo mundo ande nessa verdade. Gratuitamente. É de graça. O preço foi pago por Cristo. Então eu quero que nessa manhã você saia daqui com a sua mente iluminada com essa verdade. Eu vou ouvir, eu vou obedecer. Porque eu amo meu Pai. Porque eu confio no meu Pai. Porque eu sei que Ele tem um plano perfeito para mim. Porque eu sei que Ele não é contra. Ele é o melhor. Ele sabe. O que eu vou falar a respeito do meu país? Eu vou me juntar com aqueles que não conhecem a verdade? Não, eu vou abençoar o meu país. O meu país é abençoado. O meu Pai Celestial está levantando uma igreja gloriosa, homens e mulheres corajosos na minha nação. A minha nação não vai perecer. O meu Pai está abençoando a minha nação. A minha cidade é uma bênção. O meu Pai Celestial abençoa a minha cidade. Os habitantes da minha cidade são bem-aventurados. Tem o nome escrito no livro da vida. Como que você pensa? Nós temos que olhar tudo como Deus enxerga. Quem são os seus filhos? Os meus filhos são benditos do Senhor. Os meus filhos são ramos frutíferos do coração do meu Pai. Os meus filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz sobre os meus filhos. Esses são os seus filhos, segundo a promessa de Deus. Agora você fala que os seus filhos são o quê? O que o mundo diz? Não. O que o meu Pai Celestial diz. Percebe como é diferente? E você vai colher frutos da sua confissão. Aquilo que você confessa, você vai ter. Então, o que nós estamos confessando no nosso dia a dia? Deuteronômio 4, aí ele continua dizendo:
Versículo 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Vocês aprendem, vocês praticam, ensinam outros assim. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente, Rita, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Percebe que não é a escola dominical, o catecismo, ou a igreja que vai ensinar Deus para os teus filhos? É a sua própria vida. É você que ensina. Com a sua fala, com a sua oração, com o teu bom posicionamento na verdade. É você que ensina. Nós ensinamos. Com as nossas escolhas, comportamento. É tua responsabilidade mostrar para a tua casa, para a tua família, o verdadeiro Deus. Aleluia. Não te esqueças, versículo 10, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Olha o versículo 15. Guarda, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus. Sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Percebe que ele fala que não faça nenhuma imagem a meu respeito. Sabe por que ele fala isso? Vocês não viram ninguém, vocês só ouviram a minha voz. Então não construa uma imagem como se fosse a minha imagem. Nem imagem de animais para vocês adorarem. E nós vemos isso em muitas culturas. Se temos que adorar uma imagem, ser transformados em uma imagem, porque a Bíblia diz que você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adorar a Cristo, você se tornará semelhante a Ele. Existe uma imagem para você adorar. A imagem verdadeira, a imagem de Cristo. Isto é a verdade. Ele fala no versículo 39 de Deuteronômio 4. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Quer ter vida longa sobre a terra? Vamos obedecer essa palavra. Essa palavra dá longevidade para você e para mim. Eu termino nessa manhã
em 2 Timóteo. Vamos para 2 Timóteo, para você ver que Deus está lá no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo falando para Timóteo. Eu li Gênesis, Deus falando para Adão guardar no coração dele, guardar, cultivar o jardim e não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu li em Deuteronômio nessa manhã, Moisés dando a instrução ao povo para que eles se livrassem de costumes estranhos, que eles obedecessem a palavra, guardassem a palavra, porque guardar a palavra dá longevidade, dá vitória para você nessa terra. Derrubamos gigantes por meio da palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, lá no final da Bíblia. Novo Testamento. Aleluia. Deus bom, justo e fiel. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Paulo falando para Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vamos nos fortificar, nos fortalecer na graça do Salvador. Na graça dele. De que jeito? Conhecendo a palavra, confessando a palavra, descansando nessa palavra, orando no Espírito. A oração em línguas é o segundo passo da graça. A oração em línguas, quem nos encorajou a sermos batizados com o Espírito Santo? O próprio Jesus. Lá em Mateus, João Batista disse: eu batizo com água, mas vem um após mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele vos batizará com fogo e com Espírito. Quem batiza você com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é Jesus. E qual é a evidência? Falar em outras línguas. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo, ele fala em outras línguas. É o segundo passo da graça. Em Atos capítulo 1, Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, aguardem, do alto vai vir a promessa que meu pai falou pelo profeta Joel. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, serão revestidos de poder. Batismo com o Espírito Santo dá poder para você e para mim, sermos testemunhas. Precisamos passar tempo orando no Espírito. Quem pode orar em línguas? Todo aquele que é nascido de Deus. Vou repetir. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que eu quero falar terminando em 2 Timóteo, lendo esses versículos? Você pode ler depois todo o contexto.
que nós precisamos nos fortalecer na verdade do Evangelho de Jesus. E se você se fortalecer nessa verdade, você não vai ficar falando, tendo falatórios inúteis que não levam a lugar nenhum. Você não vai ficar proferindo palavras que não são firmadas em uma verdade. Você vai ser aquele bom obreiro, aquele bom soldado de Cristo, que sabe manejar muito bem essa verdade, a palavra na sua boca, na sua vida. Você vai dar frutos para Deus, frutos eternos. Porque você conhece, você pratica, você ensina outros por meio da sua prática. Então nós precisamos mostrar para o mundo que verdadeiramente Deus é amor. Amando as pessoas. E como que eu amo as pessoas? Vivendo a verdade, falando a verdade. Encorajando-as nesse caminho da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Então tudo nesse mundo passa, menos a palavra dele. Amém?